Olá, meus amigos, meus irmãos, Deus abençoe. Estamos aqui apresentando para vocês um curso maravilhoso, o curso da Carta aos Efésios, a Carta de Paulo aos Efésios. É uma carta extremamente significativa e você vai ver durante o curso, você vai aprender muita coisa. Eu creio que como eu fui edificado, tanto na leitura, muitas vezes, desse livro, centenas de vezes, mas também ele é significativo quando você estuda o ambiente ali geográfico, cultural, ali onde essa carta foi escrita. O próprio aspecto que o apóstolo Paulo aborda nas suas várias doutrinas, do qual ele cita neste livro, que é um livro muito substancioso, muito forte, doutrinário, Eu creio que todo líder cristão, ou todo aquele que tem desejo de aprender um pouco sobre as cartas paulinas, principalmente a carta que é considerada a rainha das cartas paulinas, que é o livro de Efésios. Eu quero dar primeiro uma visão um pouco sobre o que nós vamos tratar sobre a carta aos Efésios. São os eventos ali iniciais que nós queremos tratar, um aspecto mais, que você vai ver um aspecto mais global do que fala os 6 capítulos da carta aos Efésios. Então, a primeira coisa que nós devemos fazer, aprender um pouco sobre a carta aos Efésios, é que essa carta, ela é uma carta apaixonante para aqueles que amam o estudo da palavra, amam aprender mais sobre a Bíblia Sagrada. Então, por que ela é apaixonante? Porque ela contém, basicamente, as principais doutrinas cristãs. Ela contém isso, Ela está no seu bojo ali, naqueles 6 capítulos, as principais doutrinas cristãs, e nós vamos ver um pouquinho sobre isso, essa questão aqui, tá bom, gente? Então ela é considerada a rainha das cartas paulinas, porque essa carta ela nos dá uma visão ampla sobre o plano da salvação, sobre a salvação que o Pai, ele proveu para toda a humanidade pecadora. Então essa carta é muito forte, mesmo antes, ele fala sobre isso, esse plano, antes da fundação do mundo, e nós vamos ver sobre isso que nós vamos tratar, certo, gente? Então, muito bem, nós vamos ver mais outras coisas aqui sobre esta carta, É que ela fala sobre o aspecto, como dizem alguns teólogos, Elas dizem que alguns teólogos, famosos teólogos, eles dizem que os 6 capítulos do livro de Efésios, eles são basicamente colunas da doutrina cristã. Olha lá que maravilha, São colunas da doutrina cristã. Por quê? Eles são pilares da nossa fé. Eles são fortalezas, os 6 capítulos, eles são fortalezas contra heresias. Isso você aprende lendo o livro, a carta de Paulo, o apóstolo aos Efésios. Ou seja, essa carta ela é uma pérola, ela é uma verdadeira pérola preciosa de sabedoria, de entendimento da obra redentora de Jesus Cristo, tá? Então nós vamos ver um pouquinho sobre o que essa carta fala, o que ela versa, o que nós vamos ver depois, mais capítulo por capítulo, mais adiante, certo? Muito bem, essa carta, ela contém ensinos preciosos e edificantes, e como, por exemplo, a reconciliação do homem através da cruz de Cristo, Ele trata sobre isso, a reconciliação do homem através da cruz de Cristo. Ele trata também sobre elementos profundos da doutrina, como a eleição, como a predestinação, como a justificação. Então são muitas doutrinas fortes. Mas também fala sobre a ação do Espírito Santo na igreja. É uma carta que ela fala, quando você começa a ver o livro de Efésios, você vê como é que o Espírito Santo ele age na igreja.
O sacrifício vicário aqui citado no livro de Efésios, ele é suficiente para a redenção e o perdão dos nossos pecados, como diz lá no livro aos Efésios, capítulo 1, versículo 7, assim vai, capítulo 2, versículo 3, versículo 16, ele fala sobre isso, com o qual nós recebemos a capacidade de nos tornarmos filhos de Deus, ou seja, herdeiros do seu reino, capítulo 1, versículo 15 e o versículo 18 da carta aos Efésios, tá? Mas também ele fala que nós somos justificados. Essa palavra justificado tem uma palavra forense, né? Você vai encontrar muito nas cartas paulinas, dizem que o apóstolo Paulo era formado em direito, não é isso? Então essa palavra justificado quer dizer declarado justo. Não é que a pessoa se torna justa, mas ela é declarada justa. Nós somos justificados, não porque nós somos bons, mas pela graça de Deus, mediante a fé, e esta fé não vem de obras, como ele diz no capítulo 2, versículo 8, e o versículo 10, ao versículo 10 de Efésios. Muito bem, mas também essa carta, logo no início, ela fala que a cruz de Cristo, né, o sacrifício vicário de Cristo Jesus, ela quebra as barreiras entre os homens que para os judeus eram totalmente antagônicos, né, entre os judeus e os gentios, ou seja, ela quebra essa barreira e os homens se tornam um só em Cristo Jesus através da cruz de Cristo. A cruz, ela traz também o sacrifício vicário de Cristo, ela traz também união, ela traz paz entre os inimigos, no capítulo 2, versículo 18, ali essa carta trata sobre isso. O versículo-chave aqui do livro de Efésios, basicamente, que está lá, vamos ver aqui, só um instantinho. Está no capítulo 1, versículo 8 ao versículo 10, para muitos teólogos, tá? E esse versículo-chave diz assim, segundo, ele está continuando o argumento ali no capítulo 1, muito forte, capítulo 1, um dos capítulos mais profundos, né, que contém ali doutrinas bíblicas, né, fundamentais do cristianismo. Ele diz assim, segundo a riqueza da sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu consentimento que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, ou seja, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto a dos céus como as da terra. Nós estamos vivendo no período chamado dispensação da graça, ou seja, nós estamos na plenitude dos tempos. Quando Jesus veio na terra, começou os últimos dias da face da terra, ou seja, os homens que olhasse para Cristo, como diz no capítulo 3, versículo 14 de João, o Evangelho de João, que olhasse para Jesus e nele cresceriam, seriam redimidos dos seus pecados, completamente sarados. Por isso que o apóstolo Paulo, no capítulo 8, versículo 1 de Romanos, diz, agora não há nenhuma condenação mais para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus é a figura principal da salvação. Nele converge toda a humanidade. Toda a humanidade pecadora, para ser salva, tem que olhar para Jesus, tem que crer em Jesus, tem que confiar em Jesus, tem que se arrepender dos seus pecados e entregar a sua vida para Ele, para ser redimido, restaurado, regenerado, transformado ali numa nova criatura essa que Deus planejou na eternidade, antes da fundação do mundo,
para que os homens andassem em santidade, porque sem santidade, como dizia o autor de Hebreus ali, como também dizia o apóstolo Paulo, ninguém verá o Senhor. Muito bem. A gente se empolga um pouquinho aqui, mas é normal, tá, gente? Nós vamos dando entendimento aqui. Mas vamos lá. Essa carta, ela é também pródiga em conteúdo doutrinário. Eu vou falar um pouquinho sobre isso. Ela é uma singularidade, uma das mais belas e profundas epístolas de ensino das verdades de Deus para o homem. Nós já estamos começando a ver isso, certo? Não é uma carta, essa carta não é uma carta que verse sobre questões específicas, sobre algum problema interno da igreja, como é a igreja, por exemplo, como é a carta de Paulo apóstolo aos Coríntios, né, que ali dá umas pauladas secas, alguns problemas ali que havia naquela igreja. Essa carta ela não trata sobre isso, né? Ou seja, ela não trata de alguma distorção ou desvio doutrinário. Não, ela é uma afirmação da fé. Ela é uma afirmação daqueles que já conhecem as Escrituras, daqueles que são salvos, daqueles que são selados com o Espírito Santo, e nós vamos ver sobre isso. Ou seja, alguns teólogos dizem, com muita sabedoria, que essa carta é uma carta de exortação de um pastor à sua igreja. De um pastor. O pastor, ele é sempre aquele preocupado em que a ovelha tenha bom alimento, seja bem alimentado para não ser enganado pelos lobos da vida, pelos heréticos da vida, pelos apóstatas, que sempre estão querendo desviar daqueles que estão na fé. Então ela segundo alguns dizem, ela é um belo sermão, um profundo sermão que leva a um conhecimento, o leitor, né, aquele que está sendo direcionado a essa carta, que é os irmãos que se encontram na igreja de Éfeso, a eles terem um conhecimento profundo das coisas de Deus, tá? Ou seja, é um macro sermão, um sermão maravilhoso sobre as doutrinas fundamentais do cristianismo. Vamos lá, gente. Vamos lá, então, no capítulo 1, eu queria um pouco trabalhar sobre isso, não é a profundidade sobre o capítulo 1, nós estamos falando só do aspecto mais ali, dando uma síntese do que nós vamos trabalhar nos próximos capítulos, tá bom, gente? Nas próximas gravações. No capítulo 1, Paulo, ele mostra o propósito de Deus para salvar os homens através de sua suprema graça, que Deus ele preparou, certo? Paulo, ele mostra o propósito eterno de Deus para salvar os homens através da suprema graça. E que graça é essa? Nós vamos ver quando nós estivermos estudando, certo? Ou seja, essa graça, ela foi planejada antes da fundação do mundo, tá? E ela foi personificada. Ela foi personificada na obra de Cristo, que nos redimiu e nos predestinou para sermos dele eternamente. Nesse sentido, a predestinação ela tem um significado muito profundo, ou seja, nós fomos predestinados antes da fundação do mundo para sermos dele. Porque Deus, gente, ele já conhecia, já sabia quem ia aceitar a grande promessa dele, a graça salvífica que ele ia apresentar no decorrer dos tempos, né? Que era a salvação através da cruz de Cristo. Então ele sabia, então ele já predestinou esse povo. Deus predestinou a igreja para ser dele completamente. É nesse sentido que nós devemos entender bem a predestinação, tá bom? Muito bem. Para tanto, Deus nos deu, através de Cristo, através da fé em Cristo, o Espírito dele, ou seja, o Santo Espírito como selo da redenção. E eu gosto desse texto e nós vamos trabalhar um pouquinho para você entender um pouquinho sobre isso. O selo da redenção, que é no capítulo 1, versículo 13
ao 14 de Efésios, ele fala, esse selo ele tem um começo, meio e fim, ele tem um destino. Ou seja, nós fomos selados para o dia da redenção, para o dia da salvação. E nós vamos ver que selo é esse e como fazer para receber este selo que Deus nos deu. Muito bem. Também, aqui no capítulo 1, ele exalta a preeminência de Cristo, ou seja, Cristo é o primeiro, Cristo é o cabeça, ele nunca deixou de ser o cabeça e é o cabeça da igreja, aquele que nos traz tudo, que fez todas as coisas, que fez o mundo, que fez a criação e nos trouxe a salvação ali, que tanto propusera Deus em seu coração. Muito bem. A preeminência de Cristo sobre tudo e sobre todos os seres, nos céus e na terra, sobretudo como cabeça da igreja, foi comprada pelo sangue derramado na cruz do Calvário, como ele diz no capítulo 1, nós vamos já ver mais sobre isso. No capítulo 2, livro de Efésios, nós vemos Paulo, ele fala da manifestação da graça divina que nos resgatou do pecado e das cadeias de Satanás. Interessante que ele começa no capítulo 2 sobre isso, né? Ou seja, ele nos resgatou daquelas correntes que estão à humanidade, que não tem Cristo, que ainda não confessou Jesus como Salvador, estão sobre a cadeia. Paulo, ele fala muito sobre isso, nós vamos tratar sobre isso, tá? Muito bem, ele diz aqui que essa cadeia, ela foi quebrada através de Cristo Jesus para que pudéssemos servir a Deus. No capítulo 2, versículo 4 e 5, Paulo ele já conclui essa parte que ele fala sobre essa quebra das cadeias infernais que dominam o homem ímpio. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor para conosco, nos deu, que nos amou, estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça somos salvos, né? Quem não lembra, né? Quem já leu o livro de Efésios, né? Ele diz, no versículo 1, ele diz, ele nos deu vida estando nós mortos, está falando para os cristãos, tá? Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andávamos outrora, seguindo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, e éramos, por natureza, filhos da ira. Aí no versículo 4 ele fala essa frase aqui: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do seu grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossas transgressões, nos deu vida com Cristo. Pela graça somos salvos. Quem não tem Cristo está morto nos seus delitos e pecados. Essa é a frase forte que muitos têm que entender. Quem não confessou Jesus como Salvador ainda está morto em seus delitos e pecados. Precisa confessar Jesus como Salvador. A genuína graça aqui listada no capítulo 2, ela também alcançou todos os povos de todas as eras, judeus, gentios, bárbaros, citas. Ele fala isso promovendo o quê? A paz entre os povos, a paz quebrando os muros das separações, ou seja, trazendo união entre os antagônicos. É isso que o capítulo 2, ele fala sobre esse tema que nós estamos falando sobre isso. Vamos lá, gente. Estão gostando, né? Espero que sim, tá, gente? Porque eu gosto, eu me empolgo e fico bastante empolgado, tá? Vamos lá. No capítulo 3, capítulo 3, até o capítulo 5, versículo 16, Paulo, ele basicamente fala sobre o mistério da igreja, ou seja, guardado pelos séculos e revelado para ele nos fins dos tempos. Ao apóstolo Paulo foi revelado o mistério que Deus tinha guardado no seu coração durante a eternidade. Ele tinha preparado um povo, e esse povo era o povo gentil,
que ia se converter. Capítulo 11 de Romanos, ele fala que os judeus, nessa época, eles não iam acreditar em Cristo, mas no capítulo 10, capítulo 11 de Romanos, Paulo fala sobre isso. Então seria a era dos gentios. E esse mistério, esse grande mistério, ele foi dado, revelado ao apóstolo Paulo. Ele seria, então, o apóstolo dos gentios, tá? Ou seja, a igreja, ela se manifestaria, e nós estamos vivendo há 2000 anos no tempo da igreja. A igreja, ela é protagonista, ela é aquela que está com o evangelho da salvação e promovendo a salvação dos homens através do evangelho proclamado, tá? Ou seja, as boas novas da salvação está com a igreja, tá? A igreja é portadora, como diz lá 2 Coríntios capítulo 5, ela é embaixadora, ela tem um ministério da reconciliação, ela tem ali o poder de pregar o evangelho e deve fazer isso, tá? Muito bem, a carta aos Efésios, basicamente ele se divide em duas grandes partes, tá? A primeira parte vai do capítulo 1 até o capítulo 3, e a segunda parte, ela vai do capítulo 4 até o capítulo 6, tá? Eu quero que você entenda isso. A palavra, portanto, no capítulo 4, versículo 17 de Efésios, pelo menos aqui na minha tradução, que é o Ferreira de Almeida, ali revisado, não sei como é que está na sua tradução aí, revista e atualizada, ela fala sobre isso. Eu vou ler aqui para vocês me acompanhar bem. Diz assim: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecido, e assim vai. Isto, portanto, digo, aí ele entra na outra fase de exortação. Essa fase é a linha divisória entre essas duas partes, tá bom, gente? Vamos lá. O conteúdo da primeira parte ali, praticamente ele trata da afirmação de Paulo sobre o plano da salvação dos homens para com Deus, ou para Deus, certo? Aquilo que o Pai, desde o início, ele planejou para a salvação dos pecadores. Eu vou ser um pouquinho repetitivo, mas essa repetição, como diz lá em Filipenses 3, o apóstolo Paulo usava muita repetição também, e ele dizia que isso era para afirmação, e não é, né? Então, essa repetição é para reafirmar, ali a nossa mente, ela divaga muitas vezes, mas quando você repete ali, você realmente aprende um pouco mais, tá bom? Muito bem. O Pai, ali, ele planejou a salvação para o pecador, né? Para tanto, ele enviou seu Filho amado como um redentor da humanidade. O Espírito Santo, ele ou se torna a marca, o selo da salvação eterna dos eleitos e predestinados, tá? Ou seja, toda a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, elas estão ali envolvidas, cooperando num propósito salvífico, né? Nós temos toda ali a Trindade de Deus, nós somos aqueles que acreditamos na Trindade de Deus, na Trindade de Deus, por isso nós ensinamos, tá? Muito bem, isso no início do capítulo 1, no capítulo 2. Já no capítulo 3, Paulo, ele fala sobre o mistério da igreja, guardado pelos séculos. Acabamos de falar sobre isso, tá? Muito bem. Em Cristo, ele quebra todas as barreiras, tá? Ele diz basicamente aqui no capítulo 4, versículo 3, ele fala sobre isso, ele diz assim, 3 ao 6, né? O apóstolo Paulo fala sobre essa quebra de barreiras culturais, sociais, étnicas, homem e mulher são quebradas ali, né? Judeus, gentios, etc. E ali vai. Ele diz assim, abre aspas, versículo 3 do capítulo 4 de Efésios: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamado numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todo. Ou seja,
Aqui o apóstolo Paulo, ele fala sobre essa quebra, essa divisão. Deus é o Deus da unidade, não é o Deus da divisão, não é o Deus da separação. Então a igreja, ela nasce justamente nessa união dos dois povos, não só os judeus que detêm a promessa de Abraão, a Bíblia fala sobre isso, no capítulo 12, de Gênesis, né? Mas em Cristo todos temos a promessa de bênção para o presente, o nosso futuro. É o que diz ali no capítulo 12, eu quero ler para vocês, capítulo 12 de Gênesis, versículo 1 a 3, ele diz assim: Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. E te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E é interessante que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 4, ele fala de uma maneira mais macro, para nós entendermos, não só no aspecto dos judeus em si, enquanto raça, mas no aspecto dos judeus enquanto fé. O apóstolo Paulo, ele fala ali sobre essa aliança de bênção, essa aliança que seria perpétua, essa promessa de Deus dada àqueles que crescem, né? Que cresce no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, de Jacó, e também na promessa que ele daria ali àqueles que acreditassem em Cristo Jesus, nosso Salvador. Tá bom, gente? Então, muito cuidado quando você falar do povo judeu, falar da igreja, né? Que é um povo abençoado, é um povo que Deus abençoa, e você é abençoado por Deus porque você tem a bênção de Abraão. A bênção de Abraão é a fé que Abraão tinha também em Cristo Jesus como Salvador, e é editado lá em Hebreus, capítulo 11, fala sobre isso. Mas vamos lá, gente, vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Ou seja, o apóstolo Paulo, ele é o apóstolo dos gentios. E ele foi revelado o mistério guardado no decorrer dos tempos, tá? E eu vou ler para vocês, para a gente reafirmar mais sobre esse texto que é muito forte também, no capítulo 3, versículo 7 aos Efésios, né? Diz, por essa causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo. Paulo estava prisioneiro em Roma nessa época, e nós vamos falar sobre isso, vou falar por volta do ano 69 depois de Cristo, aos 59, perdão, aos 62 depois de Cristo. Então nós vamos falar sobre isso ali na introdução, ali que nós estamos só no preâmbulo, gente, nós estamos no preâmbulo, vamos lá. Ele diz assim, por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, gentios, tá? Se é que tem, porque Paulo está pregando aos gentios, tá? O povo de Efésios, dos Efésios que morava ali na Ásia Menor, era um povo gentílico predominantemente. Não quer dizer que não existia judeus ali, mas é um povo predominantemente gentílico, tá? Então Paulo está falando aí sobre isso. Ele diz, sou prisioneiro de Cristo por amor de vós, os gentios, se é que tendes ouvido a respeito da dispensação da graça de Deus a mim confiada por vós outros, pois segundo uma revelação, Paulo está falando, segundo uma revelação, me foi dado conhecer o mistério conforme escrevi há pouco, resumidamente, pelo qual ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber, que os gentios, olha aqui o que o apóstolo Paulo está falando, que os gentios são co-herdeiros, membro do mesmo corpo de Cristo, e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro,
conforme o dom da graça de Deus a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. Ah, forte, hein? Capítulo 3, versículo de 1 a 7 aos Efésios. Então vamos lá. No capítulo 4 de Efésios, Paulo ele fala sobre o ministério, os ministérios, ou ministério quíntuplo, ou seja, que ele recairia sobre os muitos eleitos para que as ações da igreja, essas ações levassem aqueles irmãos a crescerem em maturidade da fé. Paulo, ele constitui ali, ele concede, ele dá dons ministeriais, tá? Nós vamos ver sobre pastores, mestres, evangelistas, profetas, apóstolos, é o ministério quíntuplo. Alguns dizem que o ministério apostólico já não é para essa época, era só na época da igreja primitiva. Alguns estão certos, outros nem tanto, mas ninguém vai discutir isso aí. Nós não estamos aqui para discutir essa questão. Certo é que Deus, ele promoveu ali na igreja primitiva esse ministério quíntuplo, ou seja, ele fala para que serve esse ministério. Eu vou ler para vocês aqui, para a gente entender um pouquinho sobre isso. Capítulo 4, a partir do versículo 11, o apóstolo Paulo fala sobre isso. Ele diz assim: e ele mesmo, está falando sobre Deus, tá? Concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com vista, qual é o propósito qual é a finalidade por que Deus constituiu? Isso são ministérios, gente, não é honra ninguém ter, pelo contrário, é uma bênção de Deus, é honra as pessoas terem, mas não quer dizer que ela é melhor do que ninguém, é um ministério que Deus deu para aqueles que ele achou que deva dar, certo? Para que serve esse ministério? Ele diz assim, o apóstolo Paulo fala sobre isso: com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Ele diz até onde, qual é a extensão desse conhecimento que deveria ter. Ele diz até que todos, para isso que serve apóstolo, mestre, profetas, ali, evangelistas, para isso que serve, tá? Até que todos cheguemos à unidade da fé no pleno conhecimento. Ele usa muito essa terminologia aqui no livro de Efésios, pleno, essa gnose aqui que nós vamos trabalhar um pouquinho mais adiante, no pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejam, para evitar o quê? Para evitar o quê, gente? Por que os profetas, os apóstolos, mestres, pastores, existem evangelistas? Para que não mais sejamos como meninos agitados de um lado para o outro. Ele está falando uma metáfora aqui, para que não sejamos imaturos, certo? Para que... agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pelas astúcias com que induzem ao erro, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo Jesus, né? Então, o capítulo 4 basicamente fala desse ministério, né? Ministério quíntuplo. Hoje existe uma discussão muito grande, mas o certo é que ministério existe até hoje, tá? Ele é um ministério fortíssimo dentro da igreja. Tem pessoas que são chamadas de pastores, não são pastores, são evangelistas. Isso não significa que eles são menos ou mais, tá? Significa que eles têm um ministério de ganhador de alma. Profeta é aquele que exorta forte. Eu vou trabalhar mais adiante, se Deus nos conceder. Vamos trabalhar mais sobre isso. O pastor é aquele que pastoreia, que apacenta, não pausenta, né? Mas apacenta, né? As ovelhas ali, alimentando, fortificando, protegendo, né? Consolando, animando, fortalecendo, né? Pastor é para isso, né? Muito bem.
Então, nesse capítulo aqui, do capítulo 4, fala desse novo homem, né? Que ele é regenerado, ele é transformado pelo Evangelho. No capítulo 4, versículo 23 e o 24, Paulo fala sobre isso, né? E o seu novo proceder, ou seja, ali se deixou a vida de pecado. Agora, ele diz aqui no capítulo 4, versículo 23, ele diz assim, olha aqui, é forte, ele diz assim: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Quando você confessa Jesus como Salvador, você recebe, como diz lá, Paulo fala sobre isso, aquele que está em Cristo, nova criatura, 5,17. 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas passaram e eis que tudo se fez novo. Então, em Cristo nós somos nova criatura, tá bom, gente? Pecado ficou para trás. Romanos capítulo 6, capítulo 7, capítulo 5, fala sobre isso. Isso é um outro estudo, gente. É um outro estudo, tá? Já no capítulo 5 de Efésios, nós temos um reforço, basicamente, da conduta do novo homem, né? Ali é um reforço, ali já é mais descritivo como um novo homem deve se postar, né? Deve se conduzir ali, deixando basicamente o pecado, né? Sendo luz, né? Não trevas, né? Ele já deixou ali o pecado, agora ele é um novo homem, ele deve se conduzir, algumas linguagens obscenas, algumas piadas ali que nos deve, algumas coisas que se ouve, que não deve se ouvir, deve se evitar, deve se buscar a santidade, que é a verdade vinda de Deus. Então é uma exortação ali muito forte, além também, como ele diz no capítulo 5 ali, desperta, ou tu que dormir é dormir no pecado, dormir na sonolência ali, é não se aperceber que as coisas estão andando, que o tempo está chegando, que a volta de Jesus está chegando. Então ele diz no versos ali, ele diz, desperta, versículo 13, 14, desperta, ou tu que dorme, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Então é exortação variadas ali no capítulo 5. Já no capítulo 6, para finalizar esta parte inicial ali, capítulo 6 também não deixa de ser muito forte. Paulo, ele fez, acho que de vários dias ali, essa carta, né? Porque é muito profunda. No capítulo 6, Paulo, ele ensina ali sobre o relacionamento familiar, os filhos devem honrar os pais devem respeitar os filhos, ali os senhores devem também prezar, deve respeitar os funcionários devem obedecer seus senhores. Então existe ali uma conduta ali variadas, né, de proceder cristãos, né, que se deve ter. No capítulo 6 ele fala sobre essa questão, né? Os pais não devem levar os filhos à ira, né? Então tem muitas exortações ali. O filho deve honrar o pai, né? Muitos filhos hoje não honram seus pais, né? Muito bem. Mas também no capítulo 6, já na parte ali final, o apóstolo Paulo também, ele deixa ali um ensino profundo, né? Ele fala, olha, vocês devem se fortalecer, no versículo 10, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, né? Ele diz, porque nossa luta não é contra carne e sangue. Ele começa a falar sobre as batalhas espirituais, as batalhas no mundo espiritual. Olha, a tua luta não é a luta contra o homem, a tua luta não é contra aquilo que tu vê, a nossa luta é uma luta espiritual, é contra principado, potestade. Ele fala vários níveis, fala 4 níveis ali de ações demoníacas, né? Ele fala ali na parte final ali do capítulo 6, e ele encerra essa carta ali falando sobre que devemos orar, devemos vigiar, devemos realmente buscar orar sem cessar, né? Devemos buscar sempre a presença de Deus. Ou seja, é uma carta maravilhosa, gente. É uma carta profunda, né?
E nós vamos tratar sobre isso, nós estamos só iniciando. Eu espero que você goste, eu espero que você aprenda. Meu maior desejo é que você seja edificado, é que você cresça na graça e no conhecimento, é que você seja abençoado. E não só isso, não para ficar bênção para si, mas também para transmitir a outros, tá bom, gente? Então nós vamos para o próximo capítulo, logo em seguida. Deus abençoe, fica na paz com Deus. On a hill far away stood an old rugged